O casal Erika e Benjamin Seyfried foram condenados no ano de 2003 por terem tirado a vida do casal de turistas Joshua e Martha, em Maryland, nos Estados Unidos. Esse caso chamou muita atenção da mídia na época e se destacou tanto que acabou aparecendo em vários programas da TV estadunidense. E é por isso que no vídeo de hoje vamos conhecer essa história que comoveu todo o país e tentar entender o que levou o casal a cometer um crime tão terrível. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí no canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Antes de conhecermos o crime em si, vamos primeiro conhecer o casal Seyfried. Erika Elaine nasceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, no dia 3 de fevereiro de 1978, e ela é a filha única de Charlotte Gale e Gerard Grace. Eles eram uma família rica, amorosa e estável, e Erika cresceu tendo ótimas notas na escola e se destacando muito no basquete, o esporte que ela adorava praticar. Seus pais chegaram até mesmo a construir uma quadra atrás de sua casa, para que ela pudesse praticar sempre que quisesse. Além disso, como seu pai era o treinador do time onde jogava, a garota pensava que talvez pudesse ter um bom futuro no esporte. Porém, quando entrou na faculdade, ela era mais baixa que a média, e acabou vendo o seu sonho indo por água abaixo. Mas continuou se destacando nos estudos e se formou em História e Ciências Políticas. Por sua vez, Benjamin Seyfried, conhecido como Ben, nasceu no dia 21 de outubro de 1977 em Estherville, que fica no estado do Iowa, também nos Estados Unidos. Filho de Elizabeth e Craig Seyfried, ele nunca foi um grande aluno na escola, e em busca de um futuro mais estável, conseguiu ingressar nas Forças de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos, onde se destacou dos demais colegas. Durante sua carreira militar, ele poderia ser enviado a qualquer lugar, a qualquer hora, e não poderia dar sua localização a ninguém. Então, nunca havia passado por sua cabeça ter um relacionamento sério ou até mesmo se casar. Porém, no ano de 1998, 3 semanas após conhecer Erika em um bar, os dois resolveram se casar, quando ambos tinham apenas 20 anos de idade. Apesar da aparente normalidade de Ben, o homem era um indivíduo muito estranho, que tinha uma suástica enorme tatuada no peito. Erika, por outro lado, tinha sérios problemas emocionais, sendo muito ansiosa, possessiva e ciumenta com o marido. Quando Ben ficava fora para treinamento ou até mesmo missões, a Erika ficava muito instável. Certa vez, por insistência dela, o Ben acabou dando sua localização, e mesmo sabendo que era proibido, a mulher foi visitar o marido, e isso acabou lhe causando alguns problemas. Não se sabe ao certo se esse foi o motivo, mas o Ben acabou sendo expulso da marinha. Nessa época, Erika havia acabado de terminar a faculdade e Ben estava desempregado. Porém, a convite dos pais dela, o casal se mudou para Altoona, na Pensilvânia, onde foram presenteados com uma loja de álbuns de recortes, que era um antigo passatempo de Erika. Ambos eram responsáveis pelo negócio, ganhando assim algum dinheiro e conseguindo se manterem ocupados. No entanto, familiares e amigos do casal percebiam que eles não estavam muito felizes. A relação dos dois começou a ficar muito ruim e eles tinham várias discussões, até mesmo em público, e eram brigas muito feias. A união dessas duas mentes perturbadas fez com que o pior lado de cada um deles aparecesse. Tanto que em um determinado momento a Erika começou a fazer várias tatuagens que tinham significados meio controversos. O casal também adotou 4 cobras e deram os nomes de Bonnie, Clyde, Hitler e HIV. Então você vê por aqui que eles não estavam muito bem da cabeça. Além disso, o Ben, que já possuía 2 armas, comprou outra e deu para a esposa. Os dois também bebiam com muita frequência e usavam drogas todos os dias. A relação entre os dois ficou tão ruim que quando ambos tinham 23 anos de idade, eles não estavam mais contentes com nada. Nada os deixava satisfeito, seja sexo, drogas ou até mesmo dinheiro. Eles precisavam sentir outras emoções, e foi em busca dessas emoções que eles começaram a cometer crimes.
O casal começou a assaltar lojas e restaurantes, onde roubavam apenas equipamentos do estabelecimento e, para ganhar algum dinheiro com isso, vendiam as peças online. O roubo se tornou uma estranha obsessão e Erica começou a se candidatar como empregada doméstica para que assim pudesse ter acesso a diversas residências de luxo. Mas, para a sorte de muita gente, ela nunca conseguiu ter acesso a essas residências, porque seu comportamento era muito estranho e ela não tinha nenhuma boa indicação. Em maio de 2002, o casal resolveu então tirar uma semana de férias em Maryland. O pai da Erica era dono de uma cobertura de luxo no condomínio Rainbow, onde os dois iriam se hospedar. Então, no dia 25 de maio, o casal decidiu curtir uma noitada em um bar chamado Secrets, que tinha um ônibus próprio para pegar e deixar seus clientes em casa. Porém, quando o casal entrou no ônibus, descobriram que não tinham dinheiro suficiente para pagar as passagens. Foi aí que outro casal viu aquela situação e ofereceu algumas moedas que eles precisavam. Esse casal era Joshua Ford, de 32 anos, e Martha Janney, de 51, que vinham de Fairfax, na Virgínia, e também estavam de férias. Os dois, que eram divorciados, acabaram se conhecendo e se apaixonando imediatamente, e nem ligavam para a diferença de idade que existia entre eles. Então, naquela noite, os quatro se encontraram, foram até o bar, beberam bastante, se divertiram, usaram drogas, conversaram, eles aproveitaram a noite. Então, em um determinado momento, quando o bar já estava fechando, Erica e Ben chamaram o casal para irem até sua cobertura aproveitar um pouco mais da noite. Com isso, os dois casais foram até o condomínio e ficaram bebendo mais ainda. E segundo o depoimento posterior de Erica, o que aconteceu a partir daí foi o seguinte: quando Erica saiu do quarto, descobriu que sua bolsa não estava ali. Dentro dessa bolsa, ela guardava suas drogas, revólver, joias que valiam milhares de dólares e uma boa quantia em dinheiro. Ela confirmou que as joias não estavam mais no local e entrou em pânico. Erica, que era uma jovem muito ansiosa, entrou em uma crise e foi para o segundo andar daquela cobertura, onde ligou para a emergência e relatou que havia um casal que ela não conhecia dentro de sua casa e pensava que ela havia sido assaltada. A operadora passou a ligação para a polícia de Ocean City e, quando foi questionada sobre qual era a emergência, ou a ligação caiu ou a Erica desligou. O certo é que essas ligações de emergência facilmente são rastreáveis e, quando acontece de uma ligação não ser completada, geralmente uma equipe vai até o local para verificar a situação. Porém, nesse dia eu não sei o que aconteceu, mas a equipe não foi verificar o que estava acontecendo, o que também é muito estranho. Bom, vendo o quanto a Erica estava aflita, Ben e o casal foram até ela perguntar o que estava acontecendo. Erica explicou que suas joias haviam sumido, então o Ben sacou seu revólver e apontou para Joshua e Martha, ordenando que eles tirassem as roupas. O casal tentou argumentar dizendo que não tinha nada a ver com o desaparecimento das joias e que estavam ali apenas para se divertir, mas o Ben parecia cada vez mais nervoso e também estava muito bêbado. O casal se despiu completamente, como foram ordenados, e de alguma forma eles conseguiram correr para o banheiro, onde trancaram a porta. Erica, segundo sua versão, foi para o andar de baixo, afirmando que estava com muito medo do marido. Então foi aí que ela ouviu 2 tiros. Uma das balas acabou acertando Joshua. Depois disso, o Ben chutou a porta do banheiro e atirou em Martha. Erica então teria sido forçada pelo marido a voltar para onde ele estava e lá encontrou o casal já sem vida em seu banheiro. Conforme o efeito das drogas e bebida ia passando, talvez pelo tempo ou simplesmente pelo susto que havia passado, a Erica acabou entrando em pânico, e o pior é que ela encontrou suas joias embaixo de sua cama. Ainda segundo a Erica, o Ben continuava muito transtornado e, com sua ajuda, conseguiu levar os corpos até a banheira da hidromassagem. E lá, ele a obrigou a dividir o corpo de Joshua e Martha em 5 partes. Quando terminou o serviço, Ben teria pego as cabeças e pedido para que Martha tirasse uma foto para ele poder mostrar a seus ex-colegas da marinha, porém ela se recusou. Depois disso, segundo a Erica, o Ben teria colocado a cabeça de Martha numa pia e a teria violado. Erica ficou apavorada e saiu do local.
e depois disso ficou deitado no sofá em posição fetal sem saber como reagir ou o que fazer. Por fim, o casal dormiu algumas horas e na manhã do dia seguinte, eles saíram do condomínio para comprar alguns produtos de limpeza. Durante as compras, como já era de costume, a Erika tirou foto de tudo que estava comprando, porque ela tinha muita mania de fotografar tudo o que fazia e para onde ela ia. Além de comprarem produtos de limpeza, o casal também comprou uma nova porta para o banheiro, sacos de lixo e tinta. Chegando no apartamento, eles trocaram a porta do banheiro, limparam tudo o que dava e o que não deu para limpar, eles pintaram por cima. Em seguida, colocaram as partes dos corpos em várias bolsas, foram dar uma volta pela cidade e jogaram tudo em uma lixeira. A essa altura, o pânico de Erika parecia ter se transformado em excitação. A mulher parece ter gostado muito daquela pressão e adrenalina provocados por toda aquela situação. Tanto que 3 dias depois, o casal tentou repetir os mesmos atos com outro casal, Melissa Seelen e Justin Todd Wright. Assim como foi com Joshua e Martha, Erika e Ben conversaram bastante com esse casal, se deram muito bem e ali em um determinado ponto os chamaram para ir até sua cobertura. Eles aceitaram o convite e quando entraram no local, Erika inventou a mesma história novamente, que suas joias haviam sido roubadas. Porém, dessa vez, o casal conseguiu se desvencilhar e fugir pela porta principal. Como eles não conseguiram fazer o que queriam com esse casal, eles tentaram novamente. Em um outro dia, eles haviam ido até um restaurante, lá conheceram um casal, conversaram bastante e o chamaram até sua cobertura. Porém, esse casal negou, e naquela ocasião, a Erika havia fotografado tudo. Todo o encontro com esse casal foi fotografado. Bom, como não conseguiam mais fazer novas vítimas, o casal então resolveu voltar a roubar. Mas, dessa vez, eles acabaram sendo pegos quando tentaram assaltar um restaurante no dia 31 de maio. Enquanto Erika e Ben tentavam fazer novas vítimas, Joshua e Martha foram dados como desaparecidos por seus amigos e familiares. Quando a polícia foi até o hotel onde eles estavam hospedados, encontraram todos os seus pertences e o carro deles que estava no estacionamento. Aquilo era muito estranho e por isso os policiais ficaram muito mais atentos, buscando qualquer tipo de pista que pudesse resolver o caso. Então, quando Erika foi presa, a mulher estava com a faca e uma arma. Na delegacia, ela começou a ter uma crise de pânico e pediu para os policiais pegarem seu remédio. O remédio dela estava em sua bolsa, que ficava no carro, e quando o policial estava procurando o remédio, encontrou 2 armas. Além disso, encontrou 3 cartuchos de bala que estavam usados, algemas, máscaras de esqui e 2 identidades. O agente reconheceu imediatamente que as pessoas nas fotos eram o casal dado como desaparecidos, Joshua e Martha. Na ocasião, a polícia chegou a considerar a possibilidade do casal ter sido sequestrado, devido àquelas máscaras de esqui que encontraram no carro de Erika. Por causa disso, os agentes foram imediatamente até a cobertura de Erika no condomínio Rainbow. Chegando lá, a polícia não encontrou o casal, mas encontraram algumas evidências. No local estavam as chaves do quarto do hotel de Joshua e Martha, além de várias fotos do casal, incluindo uma em que o Joshua aparecia com um anel, e esse anel estava sendo usado por Erika em volta do seu pescoço, pendurado em um cordão. A polícia também encontrou uma enorme quantidade de drogas no local. Os policiais também repararam que a porta do banheiro havia sido trocada. Além disso, tinha tinta fresca no local. Além da tinta fresca, também tinha argamassa cobrindo um buraco. E dentro desse buraco, a polícia encontrou uma bala que correspondia ao mesmo calibre da arma encontrada com Erika. Já nas rachaduras do vaso sanitário e da pia, foram encontradas evidências de sangue. Tendo sido presos inicialmente por furto, Erika e Ben passaram a ser os suspeitos de tirarem a vida do casal Joshua e Martha. Ben se recusou a falar com a polícia, indicando que só falaria na presença de um advogado. Já Erika cooperou com as autoridades, contando sua versão da história, e afirmando que tinha muito medo do marido, pois ele era louco e um criminoso a sangue frio.
Após um acordo feito pelo advogado de Erika, contratado por seu pai, a jovem indicou a localização dos corpos em troca de receber uma pena mais branda. Os policiais saíram em busca dos corpos, porém só encontraram o torso e os braços de Joshua e uma perna de Martha. O advogado de Erika continuou fazendo vários acordos e ficou combinado que se ela passasse em um teste de polígrafo, a mulher não seria acusada de ter tirado a vida do casal. Então, Erika sentou-se com o agente para realizar o teste de polígrafo, mas ainda na parte inicial do processo, onde perguntaram seu nome e data de nascimento, que era apenas para calibrar o equipamento, a mulher começou a relatar tudo o que havia acontecido na noite do dia 25 de maio. Ela disse que quando o casal estava trancado no banheiro, Ben estava segurando uma arma e foi ela que mandou que ele atirasse. A mulher também confessou que ajudou a dividir os corpos e foi ela que fez o primeiro corte. Aquilo foi um choque para o agente que a estava entrevistando e também para seu advogado. Quando a família de Erika ficou sabendo daquilo, o acordo foi por água abaixo e ela não teve mais o advogado pago pela família. No entanto, mesmo que ela tenha confessado, essa confissão não foi aceita no tribunal. Apesar da acusação não poder usar essa confissão no julgamento, eles apresentaram outras provas contra Erika, como por exemplo, o anel de Joshua que ela estava usando em um colar em seu pescoço e algumas fotografias dos dias seguintes em que a Erika parecia estar muito feliz. Por sua vez, como Erika tinha dado sua versão dos fatos, Ben também contou os fatos do ponto de vista dele. Segundo Ben, depois de saírem do bar, Joshua, Martha e Erika queriam ir para outro local, mas ele disse que estava bêbado e cansado demais para conseguir continuar, então voltou para casa sozinho. Chegando lá, viu que não estava com as chaves e resolveu dormir no carro. Algumas horas depois, sua esposa bateu na janela para informá-lo de que algo terrível havia acontecido no apartamento, e quando ele subiu, viu aquela cena terrível. Quando ele subiu e viu aquela cena, o homem entrou em pânico e não sabia o que fazer. Porém, como era sua esposa, ele sabia que tinha que ajudá-la, afirmando que ela tirou a vida do casal sozinha, mas foi ele que resolveu o que fazer com os corpos. Eu não sei se os jurados acreditaram nessa história contada pelo Ben, porém durante seu julgamento ele foi considerado inocente de ter tirado a vida do Joshua, por falta de provas. Porém, ele foi considerado culpado de tirar a vida da Martha, porque, segundo o que havia sido constatado, a mulher ainda poderia estar viva quando teve seu corpo dividido. Essa conclusão dos jurados acabou decepcionando a família das vítimas e também decepcionou o juiz, que não fez nem a menor questão de esconder sua decepção. Então, no dia 9 de abril de 2003, Ben foi condenado à pena máxima pelo crime de homicídio em segundo grau contra Martha e foi condenado a 38 anos de prisão. Já no dia 14 de agosto de 2003, Erika foi condenada à prisão perpétua pelo homicídio em primeiro grau de Joshua e pelo homicídio em segundo grau de Martha. No ano de 2010, o Benjamin acabou pedindo o divórcio da esposa. O casal entrou com vários recursos ao longo dos anos e todos eles foram negados. Benjamin esgotou seu último recurso em 2010 e ele pediu a liberdade condicional no ano de 2021 e seu pedido foi negado já esse ano em 2022. Se ele não conseguir a liberdade condicional em pedidos futuros, ele sairá da cadeia no ano de 2030, quando terá cumprido toda a sua pena. Os recursos de Erika foram negados em 2014 e ela será elegível à liberdade condicional no ano de 2024. E atualmente ela é considerada uma prisioneira exemplar dentro da cadeia. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!